Você já sentiu que há momentos na sua vida que parecem grandes demais para serem chamados de coincidência? Momentos em que algo acontece com uma precisão quase desconcertante, como se a realidade tivesse escolhido exatamente aquele segundo para atravessar o seu caminho e tocar algo profundo dentro de você? Pense com honestidade. Quantas vezes você pensou em alguém e essa pessoa entrou em contato no mesmo dia? Quantas vezes uma decisão estava consumindo sua mente e, inesperadamente, uma frase de um desconhecido respondeu exatamente ao que você não conseguia formular? Quantas vezes você viu o mesmo símbolo, o mesmo número, o mesmo padrão se repetir, até que ignorá-lo começou a parecer um ato de resistência contra algo maior? E toda vez que isso acontece, existe um instante anterior à explicação racional, um arrepio sutil, uma pausa no tempo, uma sensação de reconhecimento que não vem do pensamento, mas de uma camada mais profunda da psique. Depois disso, quase automaticamente, você tenta explicar, tenta reduzir, tenta encaixar dentro de uma lógica confortável. Chama de viés de confirmação, chama de acaso, chama de algoritmo, chama de sorte, mas mesmo assim algo dentro de você permanece inquieto, como se soubesse que a explicação foi conveniente demais. Carl Jung dedicou décadas de sua vida a investigar exatamente esse território que a maioria das pessoas teme explorar, não como um místico que rejeita a ciência, mas como um psiquiatra rigorosamente treinado que observou repetidamente que a realidade não se comportava apenas segundo cadeias lineares de causa e efeito. Ele percebeu que existiam momentos em que o mundo interior e o mundo exterior pareciam se espelhar através do significado, não porque um causasse o outro, mas porque ambos participavam de um mesmo campo simbólico mais profundo. E talvez a pergunta mais importante não seja se a sincronicidade é real, mas se você está disposto a admitir que sua vida pode não ser apenas uma sequência mecânica de eventos desconectados. Porque se cada coincidência significativa for apenas um erro estatístico, então você está sozinho em um universo indiferente. Mas se esses momentos carregam significado, então existe uma dimensão da realidade onde você não está isolado, onde sua experiência interior conversa silenciosamente com aquilo que acontece fora de você. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, um princípio de conexão acausal, e ele não chegou a essa conclusão por romantismo, mas por observação clínica, por padrões que se repetiam, por experiências que se acumulavam, até que ignorá-las seria intelectualmente desonesto. E é aqui que a tensão começa a crescer, porque aceitar a possibilidade da sincronicidade exige abandonar a ideia confortável de que tudo é previsível, controlável e completamente explicável pelos mecanismos materiais. Exige reconhecer que talvez a realidade seja mais permeável do que fomos ensinados, que talvez exista uma inteligência organizadora na psique que encontra maneiras de se manifestar também através dos acontecimentos externos. E se isso for verdade, então este momento exatamente agora, enquanto você escuta estas palavras, não é apenas mais um vídeo entre tantos, mas parte de uma sequência de eventos que o conduziu até aqui. A pergunta não é se isso foi o algoritmo. A pergunta é por que você sentiu vontade de continuar ouvindo, por que algo em você reconheceu este tema antes mesmo de entendê-lo completamente. Porque a sincronicidade não fala primeiro ao intelecto, ela fala ao reconhecimento. Ela fala àquela parte de você que já sabe, mas ainda não ousou admitir. Quando Jung começou a formular aquilo que mais tarde chamaria de sincronicidade, ele não estava tentando criar uma teoria reconfortante para almas inquietas. Ele estava tentando resolver um problema clínico real, concreto, quase frustrante. Havia pacientes cuja cura não avançava, porque suas defesas racionais eram tão rígidas que nada conseguia atravessar a superfície da consciência, e foi nesse contexto que ocorreu um dos episódios mais emblemáticos de sua carreira. O caso do escaravelho. Dourado, uma jovem mulher extremamente inteligente, profundamente racional, presa em uma estrutura mental que descartava qualquer símbolo como fantasia, qualquer sonho como ruído, qualquer significado como projeção. A terapia estava estagnada, as interpretações não produziam efeito, as palavras não penetravam, até que um dia ela relatou um sonho em que recebia um escaravelho dourado, símbolo antigo de transformação e renascimento. E enquanto ela descrevia o sonho,
Jung ouviu algo bater na janela atrás dele. Virou-se, abriu a janela e capturou um inseto raro na Suíça, um besouro que era o equivalente mais próximo de um escaravelho dourado naquela região. Entregou-o a ela e disse calmamente: "Aqui está o seu escaravelho." Naquele instante algo se quebrou. Não no mundo externo, mas na estrutura psíquica dela. A rigidez racional se abriu, a defesa caiu, a barreira entre consciente e inconsciente rachou, e o processo terapêutico finalmente avançou. O que aconteceu ali não foi magia, não foi superstição, não foi um truque teatral. Foi a colisão entre um estado psíquico interno e um evento externo carregados do mesmo significado simbólico. E essa colisão produziu um efeito transformador, porque revelou que a realidade não estava completamente separada da vida interior daquela paciente. Jung compreendeu que existiam momentos em que a psique parecia organizar, ou pelo menos, se alinhar a eventos externos de forma significativa, e ele foi cuidadoso ao afirmar que isso não anulava a causalidade, mas coexistia com ela, como se houvesse dois princípios operando simultaneamente: o da causa e efeito e o do significado. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas ignora. A sincronicidade não surge para impressionar o ego. Ela surge para romper uma estrutura psíquica que se tornou rígida demais. Ela aparece quando a consciência está distante do próprio centro, quando o indivíduo se afastou daquilo que Jung chamou de self, o núcleo organizador da totalidade psíquica. Se você observar sua própria vida com honestidade, perceberá que os momentos mais intensos de coincidência significativa raramente ocorrem em períodos de estabilidade confortável. Eles tendem a emergir em momentos de crise, de dúvida, de transição, quando a persona que você construiu começa a sufocar sua natureza mais profunda, quando a direção que você vinha seguindo deixa de fazer sentido, quando o ego perde o controle absoluto da narrativa. É nessas fissuras que algo maior encontra espaço para se manifestar, não como punição, mas como correção de rota. Jung chamou esse processo de individuação, o movimento inevitável da psique em direção à integração e à totalidade. E ele deixou claro que esse processo não é opcional. Você pode cooperar com ele ou resistir a ele, mas ele continuará operando. Quando há resistência, a psique intensifica os sinais. Os sussurros se tornam eventos mais marcantes, os pequenos desconfortos se transformam em crises, e aquilo que poderia ter sido percebido como uma intuição suave se apresenta como um acontecimento impossível de ignorar. A sincronicidade, portanto, não é um espetáculo cósmico, é uma linguagem, e como toda linguagem, ela exige interpretação e responsabilidade. Não basta receber o sinal, é necessário perguntar: o que dentro de mim estava em movimento quando isso aconteceu? Que decisão eu estava evitando? Que verdade eu estava adiando? Que parte de mim precisava emergir? Porque o erro mais comum é tratar a sincronicidade como confirmação externa de desejos superficiais, quando na realidade ela costuma apontar para transformações internas profundas. E é aqui que a sua participação se torna indispensável, porque o fenômeno pode acontecer, mas a integração depende de você, depende da sua disposição de olhar para a própria sombra, de reconhecer padrões repetitivos, de admitir que talvez aquilo que você chama de acaso seja na verdade um diálogo entre sua psique e o mundo. A verdadeira pergunta nunca foi se o universo conspira a seu favor, a pergunta é se você está disposto a perceber que sua vida possui uma dimensão simbólica ativa, uma dimensão onde significado e acontecimento caminham juntos, e se isso é verdade, então cada momento de coincidência significativa é um convite silencioso para alinhar-se com quem você realmente é, abaixo das máscaras, abaixo das expectativas, abaixo do condicionamento. Existe também uma dimensão ainda mais profunda, que Jung ousou explorar quando percebeu que esses eventos não podiam ser explicados apenas como fenômenos individuais isolados, pois quanto mais ele estudava os relatos clínicos, mais ficava evidente que a sincronicidade não dizia respeito somente à biografia pessoal de alguém, mas a algo coletivo, arquetípico, ancestral, algo que atravessa culturas e épocas como um padrão invisível que estrutura a experiência humana.
Ele chamou essa camada de inconsciente coletivo, um campo psíquico compartilhado que contém imagens primordiais, os arquétipos, formas universais como a mãe, o herói, a sombra, o velho sábio, estruturas que moldam nossa percepção antes mesmo de qualquer aprendizado consciente. Quando uma sincronicidade ocorre, frequentemente ela ativa um desses arquétipos, e é por isso que a experiência carrega uma qualidade luminosa, um impacto que vai além do pensamento lógico, uma sensação de que algo sagrado, no sentido psicológico do termo, tocou sua realidade. Não é apenas o evento em si que impressiona, é a atmosfera que o acompanha, a eletricidade no ar, o silêncio interno que se instala, o reconhecimento quase corporal de que aquilo importa. Jung observou que esses momentos se intensificavam durante grandes transições, divórcios, perdas, mudanças de carreira, rupturas internas, porque são nesses períodos que o ego perde sua rigidez e a psique profunda ganha espaço para reorganizar a vida do indivíduo. A crise, portanto, não é apenas sofrimento, é abertura, é fissura na armadura da identidade construída, é oportunidade para que o self reoriente a trajetória. E aqui surge uma ideia desconfortável. Quando você ignora repetidamente os sinais sutis, quando insiste em permanecer numa direção que contradiz sua natureza mais profunda, a psique pode recorrer a eventos mais impactantes para produzir a mesma mensagem. Não se trata de punição, mas de necessidade de integração, porque aquilo que é reprimido ou negligenciado não desaparece, ele retorna sob outra forma. Jung viveu isso intensamente após sua ruptura com Freud, quando mergulhou num período de confrontação com o inconsciente, que quase o levou à beira da desintegração psíquica. Mas, ao invés de fugir, ele decidiu dialogar com as imagens que emergiam, registrar visões, desenhar símbolos, escrever conversas internas, e foi nesse período que nasceram muitos dos fundamentos da psicologia analítica. Ele compreendeu que o inconsciente não é um depósito caótico de conteúdos reprimidos, mas um sistema organizador com direção própria, uma inteligência orientada para a totalidade. E a sincronicidade é uma das formas pelas quais essa inteligência atravessa a fronteira entre interior e exterior. Isso significa que quando você experimenta uma coincidência significativa, você não está apenas testemunhando um evento curioso, você está participando de um momento em que a estrutura invisível da realidade se torna perceptível, como se por um instante o tecido simbólico que sustenta a experiência ficasse transparente. No entanto, há um equívoco perigoso que precisa ser evitado: transformar a sincronicidade em superstição ou dependência, esperando sinais para cada decisão, terceirizando a responsabilidade da própria vida. Jung foi claro ao afirmar que o fenômeno não substitui o discernimento, não anula a razão, não dispensa o trabalho psicológico consciente. Pelo contrário, ele se torna mais frequente quando você está genuinamente envolvido no processo de autoconhecimento, quando enfrenta a própria sombra, quando questiona seus padrões, quando aceita a tarefa difícil de integrar aquilo que preferiria ignorar. A sincronicidade responde ao engajamento interior, não à passividade. E talvez seja por isso que em certos períodos da vida ela parece desaparecer, não porque você foi abandonado por algum princípio misterioso, mas porque o trabalho necessário naquele momento é silencioso, interno, consolidado, e a psique é econômica. Não desperdiça energia com dramatizações desnecessárias. Há fases de ondas intensas de significado e há fases de silêncio fértil, e ambas são igualmente importantes. A maturidade psicológica consiste em aprender a ler esse clima interno, perceber quando os eventos externos estão espelhando um conflito não resolvido, reconhecer quando uma repetição simbólica aponta para uma decisão evitada, distinguir entre ansiedade projetada e significado autêntico. Porque nem tudo é sincronicidade, mas quando ela é, você sabe, não por fé cega, mas pela qualidade da experiência, pelo impacto transformador que produz, pela reorganização que desencadeia. E então retornamos à pergunta inicial, agora mais profunda. Por que você está aqui agora? Não como uma provocação superficial, mas como um convite à autoobservação. Que movimento interno estava acontecendo quando você sentiu vontade de ouvir sobre isso?
Que inquietação estava buscando linguagem? Que parte sua estava pronta para considerar que talvez sua vida possua uma dimensão simbólica ativa? Se a sincronicidade é a linguagem do self, então cada momento significativo é uma frase nessa conversa contínua entre quem você acredita ser e quem você está se tornando. A questão não é provar cientificamente cada evento, mas desenvolver sensibilidade psicológica suficiente para reconhecer quando o significado e acontecimento se alinham de forma transformadora. E se isso for verdade, então talvez este não seja apenas mais um vídeo, mas parte de um processo maior que já estava em curso dentro de você, esperando o momento exato para se tornar consciente. Quando Jung aprofundou sua investigação sobre a sincronicidade, ele percebeu que o fenômeno não poderia ser compreendido apenas como um evento isolado, mas como parte de uma arquitetura maior da realidade psíquica, algo que ele e o físico Wolfgang Pauli tentaram formular através da ideia do unus mundus, o mundo uno, uma hipótese ousada de que mente e matéria não são domínios separados que ocasionalmente interagem, mas expressões diferentes de uma mesma base subjacente. Essa visão não nasceu do misticismo, nasceu do confronto entre observação clínica e descobertas científicas que mostravam que, no nível mais profundo, a matéria se comporta de maneira estranha, quase como se respondesse à observação, enquanto a mente, quando explorada em profundidade, revela estruturas tão objetivas quanto qualquer fenômeno físico. Jung começou a perceber que a sincronicidade poderia ser a manifestação visível desse ponto de intersecção, como se em determinados momentos o véu que separa interior e exterior se tornasse mais fino, permitindo que o significado se revelasse como princípio organizador. Isso não significa que tudo o que acontece tem um propósito consciente ou que cada detalhe da vida seja uma mensagem codificada, mas significa que existem momentos específicos em que o estado interno e o evento externo se alinham de forma significativa o suficiente para produzir transformação. E a transformação é o critério central, porque a sincronicidade autêntica não é apenas curiosa, ela altera algo dentro de você, ela reorienta decisões, dissolve resistências, revela padrões ocultos. Quando um homem hesita diante de uma mudança radical e, em um curto intervalo de tempo, começa a ouvir repetidamente referências ao mesmo tema, encontra oportunidades inesperadas e sonha com símbolos de transição, não se trata simplesmente de estatística, mas de um campo simbólico constelado ao redor de uma decisão que já está madura no inconsciente. Quando uma mulher atravessa o luto, e no momento de maior vulnerabilidade, eventos externos evocam memórias e símbolos que facilitam a integração da perda, não se trata de fantasia reconfortante, mas de um processo psíquico que utiliza o mundo como espelho. O erro, porém, está em romantizar esse processo, porque a sincronicidade não elimina a dor, não evita a crise, não substitui o esforço consciente. Ela aponta, sugere, alinha, mas não executa por você. Jung insistia que a individuação exige coragem, exige confrontar conteúdos reprimidos, exige integrar a sombra, aquela parte da personalidade que preferimos negar. E muitas vezes, é justamente quando estamos evitando esse confronto que a realidade começa a se comportar de maneira mais insistente, como se a psique dissesse: você pode ignorar seus sonhos, mas não pode ignorar os acontecimentos que espelham seus conflitos. A sincronicidade, então, deixa de ser um fenômeno fascinante e se torna um mecanismo de ajuste, um instrumento de equilíbrio, uma tentativa de restabelecer coerência entre o que você vive externamente e o que se move internamente. Em períodos históricos de grande mudança, Jung observou que relatos de experiências sincrônicas aumentavam, não porque as leis da física se alteravam, mas porque o inconsciente coletivo estava agitado, pressionando a consciência em direção a novas configurações. Ideias surgem simultaneamente em diferentes partes do mundo. Descobertas paralelas acontecem sem comunicação direta. Padrões emergem quase como se o tempo tivesse amadurecido para certas revelações. Isso reforça a noção de que a psique individual não está isolada, mas inserida em uma rede maior de significado. No entanto, compreender isso exige maturidade, porque a tentação de transformar a sincronicidade em superstição é grande.
Há uma diferença crucial entre perceber significado e projetar significado. A primeira produz integração e clareza. A segunda gera paranoia e dependência. A maturidade psicológica consiste em discernir quando um evento realmente carrega uma qualidade luminosa e quando é apenas a mente buscando padrões por ansiedade. Jung nunca encorajou o abandono da razão. Ele propôs ampliação da razão, inclusão do simbólico sem rejeitar o empírico. A sincronicidade, portanto, não é uma fuga da realidade, mas uma expansão da compreensão do que a realidade pode incluir. E isso nos conduz novamente à dimensão pessoal da pergunta: o que está em transformação na sua vida agora? Que decisão você tem adiado? Que parte sua tenta emergir, enquanto outra parte insiste em permanecer na segurança da previsibilidade? Porque se a sincronicidade aumenta em períodos de desalinhamento, talvez aquilo que você chamou de coincidência seja, na verdade, um chamado para reorganizar sua trajetória. Não como um espetáculo místico, mas como um processo psicológico rigoroso, onde significado e acontecimento convergem para empurrá-lo na direção da totalidade. E se você sente que há algo em curso, algo que parece maior do que simples causalidade, talvez não seja loucura nem ingenuidade. Talvez seja a percepção de que a vida possui uma dimensão simbólica ativa, esperando ser reconhecida com responsabilidade e consciência. Existe um ponto delicado que precisa ser enfrentado com maturidade, porque falar de sincronicidade, sem falar de responsabilidade psicológica, cria distorções perigosas. E Jung foi extremamente cuidadoso ao diferenciar experiência simbólica autêntica de projeção inconsciente. Quando a psique está desequilibrada, quando a pessoa está dominada por ansiedade, medo ou fantasia inflada, há uma tendência de enxergar sinais em tudo, de transformar qualquer repetição trivial em confirmação cósmica, de buscar validação externa para decisões que deveriam ser amadurecidas internamente. A sincronicidade verdadeira, porém, não alimenta delírios de grandiosidade. Ela não coloca você no centro de um espetáculo universal. Ela não serve para massagear o ego. Pelo contrário, ela frequentemente confronta, desconstrói, humilha suavemente as certezas rígidas e força uma revisão de postura. O fenômeno genuíno tem uma qualidade sóbria, silenciosa e profundamente transformadora. Ele não exige exibição, ele exige integração. Jung observou que quando o indivíduo está seriamente comprometido com o próprio processo de individuação, quando enfrenta a sombra, quando aceita a complexidade da própria psique, os eventos significativos não surgem como distração, mas como confirmação interna de alinhamento. Não é que o universo esteja premiando você, é que sua consciência se tornou suficientemente permeável para perceber padrões que sempre estiveram presentes. Essa distinção é essencial porque impede que a sincronicidade seja confundida com superstição ou dependência emocional. Muitas pessoas querem um sinal antes de agir, querem uma confirmação antes de assumir risco, querem uma coincidência dramática antes de mudar de direção. Mas a sincronicidade não substitui o ato consciente, ela acompanha o movimento quando ele já está psicologicamente amadurecido. É como se a psique dissesse: você já está pronto, agora perceba. Por isso, muitas vezes, quando alguém permanece paralisado esperando um evento externo decisivo, nada acontece, porque o processo ainda não atingiu maturidade interna suficiente. A sincronicidade não cria prontidão, ela revela prontidão. E há também os períodos de silêncio que são igualmente significativos. Quando nada parece se alinhar, quando os acontecimentos não carregam aquela qualidade luminosa, quando a vida parece ordinária demais, isso não significa abandono ou desconexão, pode significar consolidação. Pode significar que o trabalho necessário naquele momento é interno, profundo e invisível. Jung enfatizava que a psique é econômica, ela não dramatiza sem necessidade. Se você está atravessando uma fase de estabilidade, talvez seja porque o equilíbrio foi temporariamente alcançado e não há necessidade de intervenção simbólica intensa. Já em períodos de crise, quando a identidade construída começa a ruir, quando o ego perde controle sobre a narrativa, quando aquilo que você acreditava ser sua segurança revela-se insustentável, a sincronicidade pode surgir como mecanismo de reorganização,
não para impedir a dor, mas para oferecer direção dentro da dor. E aqui reside um aspecto que raramente é discutido. A sincronicidade não é conforto garantido. Às vezes ela aponta para rupturas necessárias, para despedidas inevitáveis, para mudanças que assustam. Ela não serve ao conforto, serve à totalidade. Se o self é o centro organizador da psique, como Jung propôs, então a sincronicidade é uma das maneiras pelas quais esse centro comunica à consciência que ajustes precisam ser feitos. É um diálogo entre aquilo que você acredita ser e aquilo que você realmente é. E talvez seja exatamente isso que torna a experiência tão intensa, porque ela expõe a distância entre a persona e a essência. Quando você começa a perceber essa dinâmica, algo muda profundamente na maneira como você vive, porque você deixa de ver a vida como sequência mecânica e começa a percebê-la como campo simbólico ativo. Isso não elimina o acaso estatístico, não nega a ciência, mas amplia a percepção para incluir o significado como princípio legítimo de organização. A pergunta então se torna mais refinada. Você está disposto a assumir a responsabilidade por interpretar sua própria experiência com maturidade? Está disposto a distinguir entre fantasia e símbolo, entre projeção e alinhamento, entre medo e intuição? Porque a sincronicidade não é um espetáculo para curiosos. Ela é um instrumento para quem está disposto a se transformar. E se neste momento você sente que algo dentro de você está sendo tocado, que essas ideias não soam estranhas, mas familiares, talvez isso não seja coincidência no sentido superficial. Talvez seja reconhecimento de um processo que já estava em curso, um processo de integração que encontrou linguagem. A vida não precisa se tornar mágica para que seja significativa, mas talvez ela seja mais significativa do que você foi treinado a admitir. Há algo ainda mais inquietante que Jung percebeu ao longo de sua jornada. A sincronicidade não acontece para satisfazer a curiosidade intelectual. Ela acontece quando a sua identidade começa a se tornar pequena demais para a vida que está tentando emergir através de você, e isso explica por que os períodos mais intensos desse fenômeno costumam coincidir com momentos de colapso, perda ou transição profunda. Quando a carreira que sustentava sua autoestima começa a ruir, quando um relacionamento que definia sua identidade termina, quando a imagem que você construiu de si mesmo já não corresponde à sua verdade interna, algo dentro de você entra em conflito, e esse conflito cria tensão psíquica suficiente para abrir fissuras na estrutura do ego. É nessas fissuras que o self, essa totalidade organizadora da psique, encontra espaço para se manifestar com mais clareza, e às vezes, essa manifestação assume a forma de eventos externos que parecem responder diretamente às suas inquietações internas. Não porque o mundo esteja girando ao redor de você, mas porque, naquele momento específico, sua consciência está sensível o suficiente para perceber o alinhamento entre significado e acontecimento. Jung observou que a crise é um portal, não um castigo, porque ela enfraquece as defesas que mantinham a pessoa presa a uma identidade rígida, e quando essa rigidez se dissolve, o campo simbólico da realidade se torna mais perceptível. É por isso que tantas histórias de transformação pessoal começam com perda, confusão ou ruptura. A sincronicidade aparece como uma espécie de bússola psicológica, não para evitar o sofrimento, mas para orientar dentro dele. E aqui está o ponto que exige coragem. Muitas vezes os sinais não confirmam aquilo que o ego deseja, eles confirmam aquilo que a psique profunda já sabe ser necessário. Você pode estar pedindo estabilidade e receber sinais de mudança. Pode estar buscando segurança e encontrar eventos que apontam para risco calculado. Pode estar querendo manter o conhecido e perceber repetidamente símbolos de travessia, ponte, viagem, ruptura. Isso acontece porque a sincronicidade não serve ao medo, serve ao crescimento. Jung descreveu a individuação como um processo inevitável de tornar-se inteiro, e tornar-se inteiro implica integrar partes rejeitadas, enfrentar a sombra, reconhecer complexos que operam silenciosamente. Quando esse processo é ignorado, a tensão aumenta, e a psique encontra meios mais intensos de chamar atenção. Não se trata de destino fatalista, mas de coerência interna buscando se restabelecer. Há também uma dimensão coletiva nesse movimento, porque o inconsciente coletivo,
Esse reservatório de padrões arquetípicos se agita em períodos históricos de transição, e quando a cultura atravessa rupturas profundas, indivíduos sensíveis começam a experimentar fenômenos simbólicos com maior intensidade. Ideias surgem simultaneamente em diferentes lugares, intuições coletivas emergem, padrões históricos se repetem com novas roupagens. Isso não elimina a explicação racional, mas sugere que o significado é parte integrante da estrutura da experiência humana. No entanto, compreender isso não significa abandonar a responsabilidade pessoal. A sincronicidade aponta, mas não decide por você. Ela sugere direção, mas não substitui discernimento. Jung insistia que o diálogo com o inconsciente deve ser acompanhado de reflexão consciente. Caso contrário, a pessoa corre o risco de inflacionar o ego ou mergulhar em fantasia. O equilíbrio está em reconhecer o símbolo sem perder o senso crítico, integrar o significado sem se afastar da realidade concreta. E talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer agora não seja se a sincronicidade existe, mas se você está vivendo de acordo com aquilo que sente ser verdadeiro em níveis mais profundos. Porque quando há alinhamento entre ação e essência, os sinais não são dramáticos, são naturais, quase silenciosos, como uma confirmação interna que não precisa de espetáculo. Já quando há desalinhamento, a vida tende a se tornar mais insistente. Se você observar atentamente, perceberá que os momentos em que coincidências significativas surgiram na sua trajetória não foram aleatórios. Eles estavam ligados a decisões cruciais, a momentos de encruzilhada, a fases em que algo precisava mudar. Isso não transforma você em protagonista de um roteiro sobrenatural, mas em participante ativo de um processo psicológico complexo e profundamente humano. A sincronicidade não o torna especial, ela o torna consciente. E consciência implica responsabilidade, implica escolher, implica agir. Talvez seja por isso que muitas pessoas preferem negar esses momentos, porque aceitá-los significa admitir que a vida possui uma dimensão simbólica ativa e que essa dimensão exige resposta. Se este momento ressoa, se você percebe que está atravessando uma fase de questionamento ou transição, talvez o que você chama de coincidência seja apenas o início de uma conversa que estava esperando que você finalmente decidisse ouvir. Há um momento decisivo no processo de amadurecimento psicológico em que você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que dentro de mim está sendo chamado à transformação. E essa mudança de pergunta altera completamente a forma como a sincronicidade é vivida. Enquanto a primeira pergunta mantém você na posição de vítima de forças externas, a segunda o coloca como participante ativo de um processo interno que utiliza os acontecimentos como espelho. Jung compreendeu que a psique não trabalha contra você. Ela trabalha em direção à totalidade, mesmo que o caminho inclua desconforto, ruptura ou perda. E quando você começa a observar a própria vida sob essa perspectiva, percebe que os eventos que mais o impactaram não foram necessariamente os mais agradáveis, mas os que produziram reorganização interna. A sincronicidade autêntica tem essa qualidade reorganizadora. Ela não apenas surpreende, ela reestrutura a percepção, dissolve certezas antigas, abre espaço para uma identidade mais ampla. Pense nas decisões que mudaram sua trajetória, nos encontros que alteraram sua visão de mundo, nas perdas que forçaram um redirecionamento profundo. Muitas dessas experiências foram precedidas ou acompanhadas por coincidências significativas, por símbolos recorrentes, por padrões que pareciam convergir para um mesmo ponto. Não se trata de imaginar que cada detalhe da vida é um sinal, mas de reconhecer que existem momentos em que significado e acontecimento convergem de forma tão precisa que ignorá-los exige mais esforço do que aceitá-los. Jung enfatizava que essa convergência não elimina a necessidade de ação consciente. Pelo contrário, ela aumenta a responsabilidade, porque uma vez que você reconhece o alinhamento simbólico, não pode mais fingir ignorância. A maturidade está em integrar o que foi percebido e agir de maneira coerente com essa percepção. Isso implica coragem, porque muitas vezes o caminho indicado pela sincronicidade não é o mais confortável, é o mais verdadeiro.
e o verdadeiro raramente coincide com a zona de segurança do ego. O ego busca estabilidade, previsibilidade, aprovação. O self busca integração, autenticidade, plenitude. Quando esses dois centros entram em conflito, a tensão se manifesta tanto internamente quanto externamente, e a sincronicidade pode surgir como ponto de interseção entre essas forças. Mas há também o risco da inflação, quando a pessoa interpreta cada evento como confirmação de importância pessoal extraordinária. Jung alertava para esse perigo, chamando atenção para a necessidade de humildade diante do simbólico. A experiência significativa não o torna superior, ela o torna mais consciente de sua participação em algo maior que o próprio ego. Essa distinção é crucial, porque impede que o fenômeno seja distorcido em narcisismo espiritual. A verdadeira sincronicidade conduz à integração, não à exaltação. E integração significa aceitar tanto luz quanto sombra, tanto capacidade quanto limitação, tanto propósito quanto imperfeição. Se você olhar com honestidade, perceberá que os momentos mais transformadores da sua vida não foram aqueles em que tudo estava sob controle, mas aqueles em que o controle foi temporariamente suspenso e algo mais profundo assumiu a direção. A sincronicidade muitas vezes acompanha exatamente esse tipo de transição, quando o roteiro consciente se esgota e um novo capítulo precisa ser iniciado. E então retornamos ao ponto central. Este momento específico, agora, pode ser apenas mais um instante comum, ou pode ser parte de uma sequência que o trouxe até aqui por razões que vão além do acaso superficial. A diferença não está no evento, está na sua disposição de escutar. Escutar não como quem busca confirmação externa, mas como quem observa o próprio movimento interno. O que está tentando emergir em você? Que parte sua está pedindo reconhecimento? Que decisão está amadurecendo silenciosamente? A sincronicidade não responde à curiosidade vazia. Ela responde a engajamento genuíno. Quando você se compromete com o próprio crescimento, quando enfrenta suas contradições, quando aceita o desafio de tornar-se inteiro, os acontecimentos começam a adquirir nova textura, não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção mudou. E talvez essa seja a revelação mais profunda que Jung deixou. O universo pode continuar operando segundo leis físicas previsíveis, mas a experiência humana inclui uma dimensão simbólica que não pode ser reduzida a mecanismo puro. A pergunta final não é se o fenômeno pode ser provado em laboratório, mas se você reconhece que sua vida possui significado que ultrapassa a soma de causas visíveis. Se reconhecer isso o conduz a maior responsabilidade, maior consciência e maior integração, então a sincronicidade cumpriu seu papel. E se neste instante algo dentro de você sente que há uma conversa acontecendo, talvez não seja coincidência que você tenha permanecido até aqui, talvez seja o início de uma escuta mais atenta, mais madura e mais verdadeira. Chegamos então ao ponto em que a teoria deixa de ser fascinante e se torna pessoal, porque falar de sincronicidade é confortável, enquanto permanece no campo das ideias, mas torna-se transformador quando você começa a observar a própria vida sob essa lente, e percebe que certos acontecimentos não apenas ocorreram, eles o encontraram. Eles tocaram exatamente a questão que estava viva dentro de você. Eles apareceram no momento em que sua consciência estava pronta para perceber. E é aqui que tudo se intensifica, porque você começa a notar que há um padrão nos momentos em que essas coincidências significativas se tornam mais frequentes. Não quando você está distraído vivendo automaticamente, mas quando algo dentro de você está inquieto, questionando, buscando, atravessando um limiar invisível entre o que você era e o que está se tornando. Jung compreendeu que a vida não é apenas uma sequência linear de eventos externos, mas uma jornada psíquica, onde cada fase exige reorganização interna, e quando essa reorganização se aproxima, o campo simbólico parece ganhar densidade. Você começa a perceber repetições, temas recorrentes, encontros improváveis, oportunidades inesperadas, rupturas aparentemente súbitas que, vistas de longe, revelam coerência. Não é que o universo esteja planejando cada detalhe da sua história, mas que sua psique está em constante diálogo com o que acontece ao redor, e quando há maturidade suficiente para perceber esse diálogo, ele se torna evidente. Entretanto,
Há algo que precisa ser dito com firmeza. A sincronicidade não substitui escolha. Ela pode indicar direção, mas o passo é seu. Ela pode sugerir movimento, mas a decisão exige coragem. Muitas pessoas buscam confirmação infinita antes de agir, esperando que o mundo forneça provas absolutas de que estão no caminho certo. Mas Jung deixou claro que o processo de individuação exige risco consciente, exige confiança gradual, exige responsabilidade. A sincronicidade surge como confirmação quando o movimento já começou internamente, não como garantia antes do primeiro passo. Isso significa que, se você está esperando que algo extraordinário aconteça para autorizar sua transformação, talvez esteja invertendo a ordem natural do processo. Primeiro, vem a disposição de confrontar a própria sombra, de admitir que a persona construída não sustenta mais sua verdade, de aceitar que certas estruturas precisam ruir. Depois, frequentemente, os acontecimentos começam a se alinhar de maneira significativa, não como milagre, mas como coerência. E essa coerência é o que Jung considerava evidência de que a psique não é caótica. Ela é organizada em torno de um centro, o self, que constantemente busca a integração. Quando você ignora essa busca, a vida pode parecer fragmentada, desconectada, aleatória. Quando você a reconhece, mesmo que parcialmente, começa a perceber que certos encontros, certas perdas, certas oportunidades surgiram exatamente quando você estava pronto para atravessar um limiar. E talvez seja isso que torna a pergunta inicial tão poderosa. Por que você está aqui agora? Porque a resposta não está no algoritmo, nem na casualidade estatística, mas no estado interno que o levou a buscar, a permanecer, a ouvir. Se algo dentro de você estava inquieto, buscando significado, questionando a natureza da realidade, talvez este momento seja apenas a continuação lógica de um processo que já vinha se formando silenciosamente. A sincronicidade não cria o caminho, ela ilumina o trecho que já estava sendo preparado internamente. E se você aceitar essa possibilidade, sua relação com a vida muda sutilmente, não para um estado de fantasia, mas para um estado de atenção consciente, onde você começa a observar não apenas o que acontece, mas o que isso desperta em você, porque no final, o verdadeiro fenômeno não está no evento externo, mas na transformação interna que ele provoca. E agora chegamos ao ponto mais íntimo desta jornada, porque tudo o que foi dito até aqui converge para uma única pergunta que não pode ser respondida por teoria, apenas por autoobservação sincera. O que você está sentindo neste momento? Se algo em você foi tocado, se houve reconhecimento, se alguma memória surgiu enquanto ouvia estas palavras, se algum evento recente começou a fazer mais sentido, então talvez você esteja percebendo que a sincronicidade não é uma ideia abstrata, mas uma experiência viva que atravessa sua própria história. Jung nunca apresentou esse fenômeno como espetáculo ou prova mística de um universo que gira ao redor do indivíduo, mas como expressão de uma realidade onde significado e acontecimento podem convergir quando a consciência está preparada para integrar aquilo que emerge. E integração exige maturidade. Exige que você abandone tanto o ceticismo automático quanto a credulidade ingênua. Exige que você aprenda a sustentar a tensão entre razão e símbolo, entre fato e significado, entre controle e entrega. A vida não precisa se tornar sobrenatural para se tornar profundamente significativa. Basta que você reconheça que sua experiência não é reduzível a mecanismos cegos, que existe uma dimensão simbólica operando junto à causalidade, e que essa dimensão se torna perceptível principalmente quando você atravessa períodos de transição, de crise, de crescimento. Talvez você esteja exatamente em um desses períodos agora. Talvez esteja sentindo que algo antigo já não o representa mais, que certas estruturas internas estão se dissolvendo, que decisões estão amadurecendo silenciosamente. Se for esse o caso, observe com atenção os padrões que surgem, os encontros que parecem carregados de sentido, as repetições que insistem em aparecer, não para transformá-las em superstição, mas para perguntar com honestidade: o que dentro de mim está pedindo alinhamento? Porque a sincronicidade não é destino imposto. É diálogo entre sua psique e o mundo. E todo diálogo exige resposta.
O fenômeno não substitui sua ação, ele a convoca. Ele não elimina sua responsabilidade, ele a aprofunda. E talvez seja por isso que tantos preferem ignorar, porque aceitar que a vida possui uma dimensão simbólica ativa significa aceitar que você é chamado a participar conscientemente da própria transformação. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido apenas curiosidade, talvez algo dentro de você estivesse pronto para ouvir essa perspectiva sob uma nova luz. Se este conteúdo provocou reflexão, inquietação ou clareza, eu gostaria de convidar você de forma genuína e acolhedora a compartilhar nos comentários o que sentiu enquanto assistia, que experiência marcou sua trajetória, se houve alguma sincronicidade que mudou a forma como você enxerga sua própria história. Porque quando você coloca sua experiência em palavras, você a torna consciente e também pode iluminar o caminho de alguém que está atravessando algo semelhante. E se este tipo de reflexão profunda sobre psicologia, individuação e os ensinamentos de Carl Jung ressoa com você, considere se inscrever no canal para continuar explorando essas camadas da experiência humana com maturidade, profundidade e responsabilidade. Aqui não buscamos espetáculo, buscamos consciência. E talvez o fato de você estar aqui, exatamente agora, seja apenas mais um capítulo dessa conversa silenciosa entre quem você foi, quem você é e quem está se tornando.